Que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Hoje, eu vim trazer a palavra do Senhor para informar você, que está assistindo neste exato momento, que você tem poder. A palavra de Deus, ela é clara em apresentar que Deus é o Todo-Poderoso e que Deus, através de sua palavra, criou todas as coisas que existem, não é verdade? Entretanto, eu quero agora apresentar para você que você tem poder. Você que muitas das vezes se sente como um ninguém, como alguém que não tem valor, como alguém desprezível, como alguém que olha e julga que a pessoa que tem valor é somente aquelas pessoas de grandes posses, que tem posses, por sinal. Uma pessoa com carro luxuoso, ou de apartamento, ou um bom emprego, ou mesmo um emprego simples, mas que tem emprego. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja desempregado, não é verdade? E está passando por uma situação caótica. Entretanto, eu quero falar para você que seja pai, mãe, adolescente, jovens, adultos, você que está pensando em casar, você que está noivo, ou você que está namorando, você que tem vivido em um estado depressivo diante das palavras que alguém falou para você, talvez um pai, talvez uma mãe, talvez um tio, um primo, talvez alguém que te abusou e que você tem carregado determinados traumas como um peso insuportável. E aí vem a seguinte pergunta: você tem poder? Eu tenho poder? A palavra de Deus escreve o que nós temos. A palavra de Deus diz o que somos. Porém, eu quero apresentar a você que você tem poder. Você tem poder, há poder em você. Em todos os seres humanos à face da terra há poder. Mas a grande maioria não sabe do poder que tem. E por incrível que pareça, apesar de não saber do poder que tem, consciente ou inconsciente, a manifestação deste poder traz à tona, torna-se real, mediante o uso consciente ou inconsciente do poder que há sobre elas. Acompanhe comigo, por favor, o fundamento desta mensagem para você. Na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 3. Você vai entender rapidamente o que estou dizendo, ao que estou me referindo. E isso é de suma importância. Isso pode ser tudo o que você estava precisando ouvir para você mudar de direção, para você iniciar uma correção para você e as suas futuras gerações. Observemos o relato bíblico da palavra inspirada pelo Espírito Santo. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo do 6 por diante, está escrito assim: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Palavras duras, né? Sigamos. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor
e pai. Também, com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. O que tem procedido da sua boca? Há histórias bíblicas fascinantes, de relatos tristes, onde a gente verifica bênçãos e maldições. Um exemplo, Noé. No momento que o dilúvio cessou, Noé sai da arca e depois de plantar uma vinha e tomar vinho e ficar bêbado, a palavra descreve que ele ficou nu. E que diante dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, Cã foi aquele filho que, ao ver a nudez do pai, ele desonra o pai. Ele caçoa do pai. E vai comunicar aos seus irmãos, aos seus parentes, aos seus familiares. E aí, ocorre que Sem e Jafé, eles pegaram algum tecido, buscaram cobrir o pai, evitando de ver a sua nudez. O pai, por sua vez, quando se recuperou dos efeitos da embriaguez, a palavra descreve que Noé abençoou a Sem, abençoou a Jafé, mas a Cã, Noé amaldiçoou. E a maldição lançada pelo pai Noé a seu filho Cã trouxe muita tristeza. A maldição pegou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus descreve que você é você, independente do seu nível social, do seu nível financeiro, independente das suas condições que você está vivenciando, de suas tribulações, de suas aflições, a palavra descreve que todo ser humano tem poder, por meio da língua, de liberar palavras de bênçãos ou palavras de maldições. E por este motivo, eu quero chamar sua atenção para fazer você pensar. Talvez você seja uma das pessoas que carrega dentro de si um trauma por conta das palavras malditas que o seu pai ou a sua mãe um dia lançou sobre você, chamando você de infeliz, chamando você de prostituta, chamando de você um zero esquerda, dizendo que você, talvez, nunca será ninguém na vida. E talvez isso aí mexe com você até hoje. Independente do sucesso que você faça, as palavras foram lançadas. O pai não pediu perdão, a mãe não pediu perdão. E por esse motivo, você não consegue administrar emocionalmente a sua razão e o seu inconsciente concebe tais palavras de tal maneira que abate a sua alma. E por mais que às vezes você demonstre o sorriso no seu rosto,
Não é verdade? Lá no fundo, as palavras malditas que foram ditas muitas das vezes, até na infância, lhe traz um peso, lhe traz um fardo. E o pior, pode estar lhe conduzindo ou lhe motivando, quer consciente ou inconsciente, se você é pai ou mãe, a refletir o mesmo erro que os seus pais transmitiram para os seus filhos ou para os seus netos. Palavras como essa é uma desgraça. Eu me arrependo de ter tido você como filha ou como filho. Você foi uma desgraça na minha vida. O meu maior arrependimento foi ter gerado você, foi ter criado você. Eu sei que isso são palavras duras, mas eu quero que você entenda o poder maravilhoso da palavra de Deus. Em meio a isso, é que os sentimentos que você carrega contigo oriundos de palavras de bênçãos ou de maldições que vieram de alguém. E muito forte mais forte quando vem daquelas pessoas que a gente mais ama. O nosso pai ou a nossa mãe. E aí vem a pergunta: por que a sua vida está do jeito que está? Por que você fica abatido até hoje? Por que você chora quando você lembra dessas palavras? Chamando você de burra, de burro, de idiota. Estas são as palavras que não agradam a ninguém. É necessário que a gente, como pai, se porventura falamos em algum momento para nossos filhos, devemos rever nossas palavras. É nesta hora que a gente pode compreender o que diz a santa palavra do Senhor quando diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. A falta do conhecimento até nós faz com que a gente continue a amaldiçoar, mesmo sem perceber. Amaldiçoar até mesmo aqueles a quem a gente ama. E isso é de fundamental importância que você considere e reconsidere as palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando diz: vigiai e orai, pois o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Na fraqueza da carne, a gente pode amaldiçoar o nosso semelhante, o nosso próximo, a nossa esposa, os maridos, os nossos pais, os nossos sogros, os nossos primos, sobrinhos, nossos amigos, nossos filhos, nossos netos. Então, perceba, primeiro é importante que você tenha uma coisa em mente, diante de todo o cenário que você já viveu, ou que você possa viver, pois o passado não volta atrás. Mas o futuro depende do que você vai falar a partir de hoje. A mensagem do Senhor é para primeiramente fazer com que você entenda que você, acreditando ou não acreditando, há poder em suas palavras. Há poder sobre você. E ao liberar palavras, sejam de bênçãos ou sejam de maldições, pode de fato abençoar alguém. Ou pode de fato amaldiçoar alguém. Independente de você acreditar. Uau! Independente de você acreditar. Você já ouviu falar em energia negativa e energia positiva? Você já sentou perto de alguém e sentiu uma presença negativa desta pessoa? Uma negatividade terrível? E quando ela fala, aí concretiza mais ainda que ela é uma pessoa negativa? Do mesmo modo, você já sentou na presença de alguém, do lado de alguém,
E ao conversar com ela, você sentiu energia tão positiva? As palavras, elas têm poder. As palavras, quando são lançadas, ela tem ação. E ao entrar no ouvido daqueles que ouvem, a sua ação pode causar uma reação na mente, no pensamento e no comportamento daqueles que estão ouvindo. Por isso que é de extrema importância você compreender que você tem poder. Este poder é dado por Deus. É algo que deriva de Deus no momento que você foi criado. E independente de você ter condições financeiras ou não. Isso é importantíssimo. Você tem poder para liberar palavras de bênçãos ou palavras de maldição. Com a mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, verso 10. Verso 9. Com a língua a qual falamos, nós bendizemos ao Senhor e Deus, glorificamos e também podemos amaldiçoar o nosso semelhante. Esclarecido isso, deixando claro isso, que é de fundamental importância, faça uma reflexão da sua vida passada. Como foi a sua infância? Como foi a sua pré-adolescência? Como foi a sua adolescência? Ou como está sendo? Como foi a sua juventude? Você que já está na terceira idade. Como está sendo? Como foi o seu casamento? Como foi o seu relacionamento com seus filhos? Você que já é da terceira idade. E você mesmo. Como é que está sendo o seu relacionamento com seus filhos e com seus netos? E neste relacionamento, quais são as palavras que mais predominam ao sair da sua boca? São palavras de bênçãos ou palavras de maldição? Eu bem sei que muitas das vezes, no calor da raiva, no calor do aborrecimento, a gente pode falar coisas que a gente se arrepende depois. Mas, às vezes, nem o arrependimento vem. Se não vem o arrependimento, mais difícil fica. E para aquela pessoa? O que fazer diante das palavras negativas que foram absorvidas e que está trazendo peso, fardo, incômodo, pesar e angústia até hoje? Primeiro, é necessário que você compreenda que você tem poder. Se você tem poder para liberar palavras de bênçãos ou palavras de maldição, você deve escolher o caminho do bem, o caminho correto. Você não deve escolher trocar o mal pelo mal, mas o mal pelo bem. Pois em todas as histórias, e à luz da Bíblia, apesar de todo o sofrimento da raça humana, causado pelo pecado, causado pelos anjos demoníacos, os espíritos perturbadores, o bem prevalecerá. E como prova disso, teremos novo céu e nova terra. Primeiramente, é necessário acreditar que o bem sempre vença. Segundo, é necessário que você adentre em uma aliança com Cristo Jesus. Você que ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que ainda não entregou a sua vida voluntariamente a Ele, para viver para Ele e por Ele.
Você que ainda não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, é necessário que você ame a este Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, de todo o seu entendimento. É necessário. Porque se você está com Deus, e se Deus é por você, ninguém mais será contra você. Deus, Ele já derramou para a humanidade, já deu, já fez cair do céu a maior de todas as bênçãos, que foi o seu Filho Jesus, para morrer por todos os pecados da humanidade. Em Jesus reposa toda a bênção de Deus. E aonde há a bênção de Deus, não há maldição que fica em pé, não há maldição que prevaleça. Entretanto, aos que já são cristãos, mas que está passando por estas tempestades, estas aflições, estes traumas de palavras malditas que foram lançadas pelo pai ou mãe, você deve usar o poder que há sobre ti por meio da palavra e por meio da fé agora em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus todas as coisas lhe é possível. Todas as coisas você pode. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você deve usar estas palavras. Você deve elevar a sua fé ao tomar posse destas palavras, ao crer nestas palavras e quebrar, e repreender, e eliminar todas as maldições que foram lançadas para ti. Como? Você pergunta, como pastor posso fazer isso? Como homem de Deus eu posso fazer isso? Você pode fazer isso agora mesmo. Dizendo, eu creio em Jesus. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio na palavra de Deus que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio na palavra que diz, eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, meu Senhor. Depois disso, você passa a ter legalidade para usar o nome de Jesus como discípulo dele. E aí você pode quebrar toda a maldição que foi lançada sobre você. Dizendo, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição que foi lançada sobre mim, que foi lançada sobre a minha vida, toda a maldição que bloqueou os meus sonhos, que bloqueou os meus talentos, que bloqueou os meus dons, eu amaldiçoo, eu repreendo, eu elimino, eu dou um fim, eu dou um basta agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todas as maldições lançadas contra mim, porque aquele que está em mim é maior do que todas as coisas. Porque a bênção de Deus, Jeová Rafá, está em mim. Está em mim. E me chamou para ser uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. A bênção de Deus está em mim. Cristo Jesus está em você. Se Cristo Jesus está em você, a bênção de Deus está sobre sua vida. E nenhuma maldição pode perseverar sobre ti. É importante você ter esse conhecimento, é importante você ter essa fé, é importante você tomar posse destas palavras, é importante você repreender e liberar perdão. E liberar perdão. Perdoai aqueles que por ignorância te amaldiçoaram.
Perdoai, assim como Deus tem te perdoado em Cristo Jesus. Perdoai, e tu serás perdoado. Abençoai, e tu serás abençoado. De graça dai, como de graça recebestes. Porque se Deus está por você, se Deus é por você, nada será contra você. Então, quebre todas as maldições, dizendo: eu quebro todas as maldições em nome de Jesus. A partir de hoje seja quebrada toda maldição que meu pai lançou contra mim, que minha mãe lançou contra mim, que meus amigos lançaram contra mim, que meus vizinhos lançaram contra mim, que meus tios lançaram contra mim, que qualquer pessoa tenha lançado contra mim, eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro em nome de Jesus. E a partir de hoje, eu escolho abençoar. Eu fui abençoado para abençoar. Eu escolho abençoar. Eu abençoo a minha esposa. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo os meus pais. Eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo os meus sogros. Eu abençoo os meus cunhados, as minhas cunhadas. Eu abençoo os meus vizinhos. Eu abençoo os meus amigos. Eu abençoo o mundo como Cristo tem me abençoado. Eu fui abençoado para abençoar. Isso era a mensagem que o diabo não queria que você ouvisse. E não quer que você entenda, não quer que você acredite. Porque quando você acredita, quando você toma posse, assim como o seu coração está regozijado no Espírito Santo, tomando posse dessa palavra e dizendo estas palavras, ele não tem força contra ti. O poder dele não consegue mais te atingir, porque Cristo verdadeiramente passa a reinar em ti e sobre ti. Que Cristo Jesus reine sobre ti e em ti, os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, os seus amigos, os seus vizinhos. Que Cristo Jesus te dê sabedoria para, ao abrir a boca, abrir para abençoar. E se alguma palavra desagradável sair, seja humilde a reconhecer seu erro, a pedir perdão a Deus, a pedir perdão àquela pessoa, por mais que ela seja uma criança. Se abaixe, se ajoelhe, olhe nos olhos dela e diga: filho, o papai errou. E o papai, porque errou ao falar determinadas coisas com você, o pai te pede perdão. Olhe nos olhos da criança. Se você errou, a criança, ela tem que aprender, pois ela aprende imitando, sabia? E ela vai imitar fazendo a coisa certa. Quando eu erro, eu devo primeiro reconhecer que eu errei, buscar pedir perdão e, depois do perdão, a reconciliação. A sua paz depende de você. A sua bênção e a bênção dos seus descendentes depende de suas palavras. Escolham em Cristo Jesus a abençoar. Abençoemos, meus irmãos. Usemos da nossa inteligência, do nosso conhecimento, do nosso saber para abençoar. E qualquer maldição lançada contra ti, já sabe o que fazer. Você tem poder também de repreender em nome de Jesus. Pois o próprio Jesus disse aos seus discípulos, por isso é importante ser discípulo de Cristo. Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões
escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Está escrito isso. Onde está escrito isso? Pega a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, e veja a bela palavra do Senhor dizendo isso para todos os seus discípulos. Capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei poder ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. É forte, né? Escorpiões, serpentes, toda a força do maligno, todo o poder do maligno. Jesus deu poder. Você tem poder. Comece a usá-lo. Comece a usar o poder que você tem para repreender o mal, para quebrar as maldições no poderoso nome de Jesus. Todo aquele que tem poder para abençoar em Cristo Jesus tem poder para quebrar as maldições. Comece a quebrar as maldições que é na sua vida, repreendendo, falando: eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro em nome daquele que reina e vive em mim. E assim também, ensine a outras pessoas a usar o seu poder de abençoar e usar a autoridade que Jesus dá para quebrar as maldições em nome dele. Aceite a Jesus, você que não aceitou. Porque só há liberdade e só há bênção por meio dos méritos e mediante a fé dele. Aceite a Jesus e seja uma bênção. Já aceitou? Então viva a bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra aqueça o seu coração, revigorose as suas energias espirituais, eleve a sua fé e que a sua boca entre em ação como uma boca profética para abençoar e repreender todo nível de maldição. Sê tu uma bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no dia de hoje. Compartilhe este vídeo. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para que outras pessoas compreendam o poder que tem e saibam se libertar das maldições que foram lançadas sobre elas e que também sejam uma bênção para abençoar outros. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe, um forte abraço.